Boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindos para essa 25º encontro do Seminário Fronteiras da Psicanálise, proposto aqui pela Dobra. Hoje a gente recebe alguém que já está aqui, né, que é o Romano, para participar do seminário. Os seminários da Dobra, esse seminário que se intitula Fronteiras da Psicanálise, ele tem uma intenção de explorar os não ditos, talvez, do universo psicanalítico, que às vezes aparece especialmente em discursos que vêm de instituições que precisam representar a psicanálise, que tem um compromisso com a psicanálise. E o nosso compromisso aqui com a psicanálise é uma ausência de compromisso com a psicanálise. A gente acha que esse jeito de pensar a psicanálise enquanto um campo que merece receber leituras talvez desinteressadas em sustentá-la enquanto campo do saber, podem talvez fortalecê-la enquanto campo do saber. Uma leitura da psicanálise um pouco emancipada, talvez, de compromissos institucionais, compromissos conceituais, teóricos, epistemológicos. Então, a nossa intenção com o seminário sempre foi de levar debates para zonas fronteiristas, para limiares que muitas vezes a gente percebe que dificuldade em debater entre psicanalistas. Porque com pessoas de fora da psicanálise, para bater na psicanálise, é fácil de encontrar um monte de bobagem escrita por aí. Né? E eu acho que a gente pode construir outras coisas a partir dos nossos campos de estudo que fomentem um debate sincero, assim, sincerão, né? Sincerão podia ser um dia uma outra modalidade de psicanálise, de seminário aqui na Dobra. Vamos anotar. E o seminário já na sua 25ª edição, hoje aqui tem o Ernesto que está aqui, ele participou foi a primeira edição, né? Há dois anos atrás, ou 3? Dois anos atrás. E nesse seminário a gente estava discutindo, por exemplo, o conceito de complexo de Édipo atravessado pelo debate da transexualidade, assim, como que a gente conceitua, né? E como a psicanálise é um pouco débil, eu diria, enfraquecida, né, nesse sentido. A Dani também fez um seminário, participou de um seminário da 2ª edição, eu acho, né? A Dani aqui da Dobra também, discutindo as fronteiras, os pontos de contato com a fonoaudiologia. O Gustavo, que está aqui também, trouxe recordar, repetir, carnavalizar, falou sobre a Portela, né? Também foi... Então a gente vai percebendo que os seminários estão ficando cada vez mais robustos nesse debate, assim, né? Estão construindo um corpus interessante de trabalho. Então, a Dobra é esse lugar, a gente não é uma instituição, a gente não está comprometido com coisas nesse sentido, a gente é só um espaço com várias pessoas que trabalham com algum tipo de implicação com a psicanálise, então sejam todos bem-vindos e apareçam sempre que puderem, quem está aqui pela primeira vez, quem veio algumas vezes, né? Eu sou o Vinícius, uma das pessoas que trabalha aqui na Dobra, e o Romano hoje vai fazer uma fala, né, que vai debater talvez um pouco a tese de doutorado dele, né? Não sei se vai ser só isso, mas a tese do Romano, que ele fez doutorado aqui na UFPR, né, com um estágio na Alemanha, não sei, em Stuttgart, Et Homo como autobiografia, foi o título da tese do Romano. Ele também é graduado em psicologia pela PUC do Paraná. Ele também monta os móveis aqui da Dobra. Errado, mas tudo bem. Às vezes ele erra.
Às vezes tem falhas, mas ele também é um montador de móveis fronteiriço, o que a gente valoriza. Então, Romano, seja bem-vindo e a gente quer discutir, né? A gente no final faz um debate, então sim, é sim. isso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. É ótimo estar aqui desse lado da dupla aqui pela primeira vez para falar sobre Nietzsche, né? Sobre esse sujeito tão emblemático, né? Na verdade, o objetivo dessa conversa hoje, pensando que é um seminário sobre fronteiras da psicanálise, né? É meio que de testemunhar uma coisa que me aconteceu, mas é que eu acho que também não é um fenômeno único na história da humanidade, né? Que é a gente, de repente, desembarcar no trabalho que eu chamei de escutar pessoas. Eu acabei me acanhando um pouco de chamar de psicanálise. É Nietzsche a psicanálise. Eu coloquei lá Nietzsche e a escuta de pessoas, acho que foi, né, no título. Que é quando a gente cai nesse lugar, né, para quem trabalha com isso, ou para quem faz isso na vida, de escutar as pessoas ao longo do dia, por outra via que não havia, entre aspas, da psicanálise mesma. Ou até mesmo, eu diria, da graduação em psicologia. Porque é como se só tivesse meio que dois caminhos para a gente chegar e trabalhar com isso, eventualmente, né? Ou para compreender esse fenômeno de um jeito melhor. E meio que sem querer, me aconteceu, eu me formei em 2013, final de 2013, início de 2014, e trabalhei, né, no consultório até 2019, né? Ali foram 5 anos, até quando eu fui para a Alemanha fazer o sanduíche do doutorado, né? E eu fiquei lá, obviamente não atendi, não tinha ainda muita questão do online na época, e fiquei 2 anos na Alemanha fazendo a pesquisa, da qual vou falar um pouco mais depois. E quando eu volto, alguma coisa acontece que a minha escuta estava diferente. Obviamente, passaram-se 2 anos, sim, passou-se pandemia também. Mas alguma coisa tinha acontecido. Não fiz análise também nesse período, né? E um pouco assim da proposta de hoje, ou do que eu tenho até pensado em fazer nos últimos tempos, é de tentar entender um pouco o que foi que aconteceu. E ao fazer um trabalho sobre Nietzsche, talvez, e qual que é a minha hipótese hoje, de ter ouvido ele falar por meio daquilo que ele escreveu, né? De alguma forma isso reverberou na clínica. E eu acho que reverberou bem. Até a gente discutia aqui outro dia, aqui num dos nossos encontros, sobre se existem outros caminhos para a gente chegar nesse lugar. Ou se a gente precisa ficar só em um, ou se não há coisas para a gente recolher de outros lugares. Que acho que é um pouco do objetivo do nosso seminário aqui. E desde que eu fiz esse trabalho, que eu estudei esse livro aqui, né, que na verdade é esse também, que chama-se Et Homo, que é o último livro do Nietzsche, já falamos mais sobre ele, eu me aproximei muito dessa noção de escrita de si, de narrativa, de como que toda essa área do conhecimento, que já é na verdade até tão antiga, né, teorias da narrativa, teorias da autobiografia, que existem desde séculos, né, como tudo isso às vezes parece muito novo para nós na psicanálise, mas vale a pena a gente dar um passeio por ali para a gente chegar, talvez na hora de eu escutar uma pessoa de um outro jeito, um jeito diferente, podendo trazer, sei lá, uma criação diferente naquele contexto, né? Mas sem mais delongas, né, vamos falar um pouco dele. Eu acho que Nietzsche, né, é uma figura conhecida, né? Por acaso nessa edição tem uma foto dele que vocês devem todos conhecer, o bigodudo, né? Quem foi Nietzsche, gente? Para dar uma refrescada na nossa cabeça, o Nietzsche foi um filósofo alemão, né? Na verdade, ele nasceu num país chamado Prússia, que existia naquela época, em 1844, ou seja, na primeira metade do século XIX. Foi falecer em 1900, apesar de que em 1889, pouco depois que ele tinha escrito esse seu último livro, que é considerado sua autobiografia, ele teve um colapso mental e acabou não produzindo mais livros, né, desde 1988 até 1900. Então foram
11 anos, um pouquinho mais de 11 anos, né, de inatividade dele. O Nietzsche não tem como resumir o que ele escreveu, não tem como resumir a sua obra. É muito vasta. Alguns livros dele, dos mais conhecidos, assim, Falou Zaratustra, é um livro épico, né, que tem... Não dá nem para explicar aqui o que é uma coisa meio sui generis, né? Genealogia da Moral, onde ele faz uns estudos da moral, que ele chama de platônico-cristã. Além de Bem e Mal, O Nascimento da Tragédia, ele estuda a tragédia grega. Aurora, Humano Demasiado Humano, Crepúsculo dos Ídolos, tem uma série de livros dele que são ótimos, né? E esse livro em específico, sobre o qual eu escrevi a minha tese, chama-se Et Homo, significa em latim eis o homem, né? Tem toda uma relação com a Bíblia, né? Que seria o que Pôncio Pilatos teria dito, né? Se referindo a Jesus. E o subtítulo é Como Alguém se Torna o que é. Um título super provocador, né? E na verdade tem tudo a ver com o nosso trabalho. Se a gente for ver, né? Tornar-se o que se é. Então eu vou conversar, eu vou distribuir a fala em meio que 2 momentos, assim. Eu acho que não vou ficar falando só do meu trabalho, eu gostaria de ler um pouco do Nietzsche, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para escutar a palavra dele também, amém? Então, a primeira parte é Nietzsche falando sobre a escuta, coisas que ele, 3 excertos assim curtos que ele fala sobre o tema também do escutar, que eu acho bem legal, e depois como a gente escutando Nietzsche e o que a gente pode tirar disso. Então, deixa eu pegar aqui minha cola. Eu acho que a ideia principal que sustenta a gente esse raciocínio que eu estou querendo trazer hoje é a seguinte, que foi uma ideia que também foi sustentada num grupo de estudos que a gente fez aqui no semestre passado. Escutar alguém, dialogar com alguém, pode ser análogo a escrever um texto em conjunto. Essa é uma ideia muito poderosa, que quanto mais a gente começa a elaborá-la, né, ela passa... Não sei se ela é uma metáfora, uma similaridade, mas quanto mais a gente começa a pensar nisso, mais a gente consegue, inclusive, angariar ideias das ciências do texto e ver se trazem alguma coisa para nós na nossa ciência da fala, né, na psicanálise. E quando a gente aceita, digamos assim, a ideia de que quando, por exemplo, chega uma pessoa para nós em consultório e começa a escrever a sua vida, até o vocabulário quando a gente muda fica interessante, a pessoa começa a escrever a sua vida, é como se ali fosse criando algo que é mesmo que um corpo, que vai se sustentando ao longo das sessões. A pessoa chega várias vezes e vai... Não é algo efêmero, não é algo passageiro, apesar de que a fala ela se perde muito fácil, né? As ondas sonoras viram de repente, né? A energia se dissipa. Há, ao mesmo tempo, apesar de que a materialidade é diferente de um texto, né? Que é muito mais duro, por assim dizer, há uma certa retenção daquilo, quase que numa história que vai sendo escrita a 2 ao longo do tempo. Uma história que a gente pode editar, uma história que a gente tem que ler, que a gente pode reescrever. Então, essa ideia de que ouvir é ler, ela é muito forte. E aqui, o Nietzsche é um filósofo da escrita, ele era muito recluso, quase até não falava com ninguém. Eu trouxe um texto, passagens onde ele fala de que ler é ouvir. Então essa aproximação entre ler e ouvir, ela está a todo momento assim, na obra dele. Eu trouxe aqui só 3 excertos e só estou falando inclusive desse livro. Né? Poderia pegar muitos outros. Então vamos ler aqui o que o Nietzsche escreve. Acho que eu vou pegar daqui. É mais bonito, né? Ler do... Apesar de que para eu achar nessa letra pequenininha agora vai demorar. Então vou ler aqui mesmo. Mas isso está no... Isso está no Et Homo. Depois, quem quiser, eu passo aqui as referências. É onde está a Rosinha ali. Obrigado, professor. Esse professor que não cita, né? É complicado. A doença
deu-me igualmente o direito a uma completa inversão dos meus hábitos. Ela permitiu, ela me ordenou esquecer. Ela me presenteou com a obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente. Mas isso significa pensar, ponto de exclamação. Apenas meus olhos puseram fim à bibliofagia, leia-se a filologia. Eu estava a salvo dos livros, nada mais li durante anos. O maior benefício que eu me concedi. Aquele eu mais ao fundo, quase enterrado, quase emudecido sob a constante imposição de ouvir outros eus. Isso significa ler, ouvir outros eus. Aqui, é claro, a gente está todo elogiando, né, o ato de a gente se encontrar com outros eus e ler, e a gente está dando graças a Deus que ele teve uma doença que quase ficou cego e o permitiu começar a pensar e não ter que mais se relacionar. Cada um tem a sua perspectiva, né? Para ele, que inclusive se auto-intitulou o primeiro psicólogo, né, a palavra psicologia na verdade já existia na época, ele de fato se relacionava com os livros tal como se fossem sujeitos mesmo. Isso é uma tese que também já está bem estabelecida na pesquisa Nietzsche. E isso faz toda a diferença. Quando a gente lê ele e a gente vê ele citando alguém, ele faz como se a gente compreendesse, como se a gente tivesse que imaginar, por exemplo, um Kant que ele vai lá e cita, a gente tem que imaginar a pessoa, o homem, a carne que já se chamou Kant. Sabe? Ele não considera um texto assim de um jeito de papel, por assim dizer. Ele é como se ele escutasse as pessoas. É claro, a pessoa não está aqui, mas é quase como se esse desejo de ver alguém ali no texto, talvez tenha até uma certa analogia com essa coisa nossa de desejar ver um sujeito ali onde não há, né? Ele desejava ver os sujeitos ali nos livros, e às vezes a leitura dele é tão intensa que parece que ele está mesmo brigando com alguém, só que está lendo, né? Olha outra ideia legal sobre a escuta, né, para a gente andar um pouco. Sobre o inesperado, sobre não estar preparado para poder ouvir. Ele está falando aqui do trabalho dele como professor. Sempre estive à altura do inesperado. Eu devo estar despreparado para estar senhor de mim. O Nietzsche é muito genial, né, quando ele escreve. Olha só essa frase. Eu tenho que estar despreparado para ser senhor de mim. Seja qual for o instrumento, esteja ele desafinado como só um instrumento homem pode desafinar, homem como ser humano, eu teria de estar doente para não conseguir extrair dele algo que se ouvisse. E quantas vezes ouvi dos instrumentos mesmos que eles nunca haviam se escutado assim. Instrumentos entre aspas, né? As pessoas, né? Tantas ideias, assim, cada parágrafo do Nietzsche, não sei se vocês percebem, é cheio de coisas, assim, a gente fica horas aqui lendo, tem uma noção de estar despreparado para um determinado momento para você poder ouvir melhor. E eu não sei se quem trabalha com isso ou quem já esteve na posição de ter que ouvir alguém já sentiu isso, mas eu creio que é uma sensação às vezes muito de desamparo ou de despreparo você chegar e se pôr a ouvir uma pessoa. É como se você não tivesse a mínima ideia do que vai acontecer, a mínima ideia do que vai ser dito, e qualquer preparo no sentido de uma tentativa de antecipação daquilo que vai ser falado, ela meio que acaba com a possibilidade que ali aconteça alguma coisa. Porque você tenta, né, trazer esse molde de passado ali no presente, e daí você acaba jogando o presente no passado, por assim dizer. E esse despreparo que ele fala aqui talvez seja algo que a gente possa levar também. Um preparo para estar despreparado. Será que essa formação é análise? Né? Vamos deixar como eu acho que é.
mas a gente conversa mais depois. Só que ele se contradiz muito também, Nietzsche. Daí eu trouxe um terceiro e último exemplo aqui, onde se por um lado ele fala que tem que haver um certo despreparo para ouvir, para que você possa tocar uma coisa dos instrumentos das pessoas, fazer se ouvir ali uma coisa que nem mesmo elas sabiam que podiam tocar, por assim dizer. Por outro lado, ele coloca aqui uma certa noção de que você só pode também escutar aquilo que você já sabe, ou seja, nada de novo. É interessante, vamos ver. Em última instância, ninguém pode escutar mais das coisas, livros incluídos, do que aquilo que já sabe. Não se tem ouvido para aquilo que não se tem acesso a partir da experiência. Imaginemos um caso extremo, que um livro fale de experiências situadas completamente além da possibilidade de uma vivência frequente ou mesmo rara, ou que seja a primeira linguagem para uma nova série de vivências. Nesse caso, simplesmente nada se ouvirá, com a ilusão acústica de que onde nada se ouve, nada existe. É uma ideia também muito forte dele, que é a partir da vivência que a gente consegue escutar. Então, o trabalho de escuta, e isso foi tão revolucionário para nós que somos psicanalistas, né? A gente está mais acostumado com a ideia de fazer análise, por exemplo, para escutar, ou de se preparar como corpo, como pessoa. Mas na época dele, onde a filosofia era um absoluto uso da razão e não tinha espaço nenhum para sangue, bile, suco gástrico, nada dessa natureza, ele, em Et Homo, fala da corporeidade do filósofo mesmo, do que significa pensar como uma pessoa que tem estômago. Até boa parte do Et Homo, depois, se vocês quiserem ler, é um livro bem tranquilo. Nietzsche fica falando de dietética, do que ele gosta de comer, do que ele não gostava. Ele achava que café era ruim para o filósofo, ele preferia beber chá, mas não muito. Cerveja era a pior coisa que o filósofo poderia tomar. Todo álcool em geral. Criticando aquela ideia que in vino veritas, não sei se já viram essa frase. No vinho está a verdade, né? E ele critica lugares para morar, ele fala que de determinados lugares a gente não consegue filosofar, a Alemanha inclusa, né? Tanto é que esse livro não foi escrito na Alemanha, foi escrito na Itália, né, em Turim, que foi onde o Nietzsche teve colapso, inclusive, né? E ele fala assim, na Alemanha, com aquela comida, com aquele clima, com aquelas pessoas, né? É o contrário do Chico Buarque, não foi ele que falou que só pode se filosofar em alemão, né? O Nietzsche é absolutamente o contrário a isso, né? Eu tenho uma última citação que eu esqueci, que é uma outra ideia, que não só não é possível escutar aquilo que eu, como se eu não estivesse preparado para escutar como corpo, quando eu escuto a outra pessoa, eu escuto a mim mesmo. Essa coisa de que o que a gente escuta do outro é projeção já estava aqui, aparentemente. Ele escreve assim: um psicólogo poderia acrescentar ainda que o que eu ouvi na música wagneriana, do Wagner, né, que era um compositor da época, quando jovem, nada tem a ver em absoluto com Wagner. O que eu escutei na música wagneriana não tem nada a ver com Wagner. Que ao descrever a música dionisíaca, descrevia aquilo que eu havia escutado. Que eu, instintivamente, tudo traduzia e transfigurava no novo espírito que trazia em mim. A prova disso, forte como só uma prova pode ser, é que meu ensaio Wagner em Bayreuth, em todas as passagens de relevância psicológica, é de mim somente que se trata, e não de Wagner. É uma ideia muito poderosa, a gente vê assim que noções de eu escuto no outro aquilo que é de mim, já estão aqui de outras formas, sabe? E como é refrescante a gente escutar assim, com outro linguajar, esse tipo de ideia. Eu acho que traz um frescor novo, né, para a nossa prática, eu diria.
A gente escutou então Nietzsche falando sobre a escuta. E agora eu gostaria de falar um pouco, né, sobre, nessa parte final da fala, sobre como a gente também pode se formar como escutadores, digamos assim, escutando ele. Porque uma coisa é ele como se fosse dar testemunho de um caminho que está longe, ele está falando para nós, escutar é isso. Outra coisa é, tal como eu escrevi naquele textozinho lá do Instagram, é a gente percorrer o próprio caminho da escuta, escutando a ele. Escutando ele. Né? E foi um pouco disso que eu quis fazer na minha tese, gente. Eu acho que tem uma coisa legal que deve ser explicada. O meu trabalho foi ler esse livro na sua concepção. Ou seja, a gente acha às vezes que um livro ele é uma coisa assim sincrônica no tempo. Ele pipocou de algum lugar, né? Ele está ali inteiro para ser lido. E o fato de eu estar lendo a primeira página, às vezes dá a impressão que o livro é uma sequência de ideias, mas ele está aqui por inteiro, né? A última página ela existe ao mesmo tempo que a primeira, quando o livro está publicado. Mas a gente sabe que os livros não se escrevem assim, né? E eu pensei, já que eu vou estudar uma autobiografia, por que não, então, estudar o escrever autobiográfico? E para estudar o escrever autobiográfico, que, diga-se de passagem, é semelhante desse escrever sessão a sessão que a gente trabalha, ao invés de pegar o livro publicado, eu estudei os manuscritos do Nietzsche, que foram os cadernos e esse manuscrito de impressão, que é esse livrão aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é por dentro. Eu não vou passar, tá, gente? Porque é um item meio raro. E eu não gosto. E acho que ser manipulado, assim. Depois, quem quiser pode vir aqui e ver e tal, tranquilo. Mas, assim, fazer essa passagem não. E é pesado, tá? Olha só que legal, gente. Esse daqui é o que a gente chama de facsímile, né? Que é. Naquela época não tinha PDF, não tinha arquivo do Word. Para enviar pro editor, o Nietzsche tinha que escrever numa folha assim bem bonitinha e o editor ia lá e fazia na máquina tipográfica, né, eu colocava os tipos lá e imprimia de uma vez só. Mas percebam aqui que está tudo riscado, tudo rasurado, né? Tá tudo aqui. O interessante desse facsímile é que ele respeita até o fato de que o Nietzsche colou uma folha em cima da outra e ele pegou e fez uma folha que se desdobra assim. E ele, inclusive, respeita o frente e verso, por exemplo, né? Onde o Nietzsche risca. Horizontalidade no tempo, ou seja, versão 1, versão 2, versão 3, a gente consegue ter uma outra noção do que é uma escrita, do que quando a gente lê o texto assim. E a gente se obriga a considerar também outros tipos de interação com o texto. A rasura, a sobrescrita, a reescrita, o jogar fora, o descarte, né? E uma das ideias que surgem nesse trabalho, na verdade são 3 ideias que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Depois eu acho que essa folha aqui dá para passar, tá, gente? Mas não veio como melhor. É que esse livro eu não desconheço até que ele exista aqui no Brasil, né? Foi uma saga para achar, depois a gente pode conversar um pouco sobre. Tem algumas ideias que surgem somente quando a gente começa a ler textos assim. A primeira é da dinâmica entre a pessoa que escreve e a pessoa que lê. Do tempo da redação e do tempo da leitura. Que a mesma pessoa que escreve é a pessoa que está lendo e, por sua vez, a próxima escrita que se segue ela é devedora da leitura que a antecedeu. Vamos deixar isso um pouquinho mais claro, que essa, na verdade, é a ideia basal aqui. Imaginemos que Nietzsche estava lá e escreveu uma primeira versão de uma determinada coisa. Isso é o que eu na tese chamei de uma redação, uma primeira redação. Imaginemos que a gente está lá escutando alguém, ou até falando como, né, analisantes. A gente conta, sei lá, um sonho, uma cena,
pela primeira vez. Somente uma vez que a coisa está falada ou está redigida, é possível para aquela pessoa que está escrevendo criar uma distância necessária com relação àquilo para poder ser leitor de si mesmo, digamos assim. Por que eu coloquei o papel da escrita como tão importante? Porque a escrita estabelece uma distância com relação às coisas. As coisas se externalizam com relação a mim mesmo. E só assim eu consigo me posicionar. Só que o que é uma leitura, gente? Uma leitura é uma coisa muito abstrata. O que é uma leitura sobre alguma coisa? É um termo meio psicologizante, assim. A gente não sabe o que uma pessoa está lendo, né? A gente sabe o que está escrito, mas a gente não sabe o que é a leitura em si. Mas qual que é a sacada? Quando Nietzsche lê o seu texto, e a gente também pode fazer isso, né? Por que não? E a gente vai lá, ou ele foi lá, e risca, reescreve, eu tenho uma segunda redação. Vocês devem concordar comigo. Uma segunda redação que se sobrepõe àquela primeira. Ou até, às vezes, uma reescrita em outro lugar. Nessa distância que existe entre a redação 1 e a redação 2, é que a gente consegue saber o que foi a leitura mesma. A leitura se mostra no movimento que existe de uma redação para outra. E essa ideia sozinha já seria o suficiente para a gente ficar aqui várias vezes discutindo, né? Por exemplo, psicanálise com crianças, né? Que é super paradigmática nesse sentido. Isso que a gente chama de uma série de brincadeiras. Que coisa mais rica é a repetição justamente da série. A gente só consegue, às vezes, entender o movimento de um processo porque a gente tem uma primeira redação de uma brincadeira, a gente tem uma segunda reedição de uma brincadeira e no intervalo de uma e outra, a gente consegue saber, a gente consegue supor até mesmo quem leu, o que ocorreu, quem é esse leitor, quem é esse sujeito. Esse sujeito ele é sempre fugidio, né? A gente não tem acesso a ele, a não ser, digamos assim, por esse entre redações que existem ali. Então essa figura de autoria do Nietzsche, quem que é o autor disso que vocês estão vendo agora? É essa força que surge quando a gente... que surge pela rasura muitas vezes. O ato de rasurar é o testemunho de uma autoria. É o testemunho de um movimento do texto, de uma escrita de si. Essa é uma primeira ideia, né? Eu teria aqui exemplos mais práticos para dar, se der tempo eu trago. Tá? Que foi, se alguém tiver interesse depois de ler o trabalho mesmo, vocês vão ver que eu às vezes analiso várias versões de um mesmo texto e vou analisando esse movimento. Né? O que acontece de uma versão para outra. Gente, eu não sei se é muita interpretação selvagem da minha parte, mas de uma versão para outra, de uma sessão para outra, tem várias coisas que dá pra gente pensar aí. Outra ideia que surge, que essa eu achei especialmente... me pegou de surpresa quando eu acabei vendo mesmo acontecer no texto. Não esperava ver isso. É a importância do segundo olhar, que tem a ver com isso que eu acabei falando. Se a gente for pensar bem, o nosso modo de se relacionar com as mídias de hoje em dia não é um modo que promove segundos olhares sobre as coisas. Se a gente está lá no Instagram, a gente vai rodando ali eternamente os reels ali, a gente nunca vai se deparar com o mesmo reels duas vezes, em dias diferentes. A gente pode até ficar repetindo ele num looping, mas uma vez que ele passou e está eternamente perdido. A gente tem muito poucas oportunidades atualmente de olhar as coisas duas vezes, quem dirá três, né? Já Nietzsche, né, também filho de um outro tempo, olhava as mesmas coisas muitas vezes. Inclusive, para ele, olhar uma coisa uma segunda vez era até um privilégio, porque às vezes dava umas enxaquecas nele que ele não conseguia nem mais ver. Né?
E o que eu acabei percebendo, gente? Que tem determinados conceitos da filosofia dele que surgem no texto sempre nas segundas e nas terceiras vezes que ele lê aquele trecho e escreve, nunca na primeira. E um desses conceitos que me pegou assim, muito de surpresa é o conceito de agradecimento, que tem a ver com outro conceito muito famoso do Nietzsche, para quem conhece, que é o conceito de amor fati, que é o conceito de amar, de afirmar, na verdade seria o mais correto, o próprio destino. De um jeito absolutamente incondicional, né? É uma radicalidade bastante grande da filosofia dele. Se a tua vida retornasse para você milhões de vezes, você ia querer vivê-la de novo todas as vezes? Nietzsche disse que a gente teria que dizer sim, é como se fosse um imperativo ético, de amar o próprio destino, né? Muitos criticaram ele depois, mas tudo bem, vamos ficar com isso. E, gente, todas as vezes que o Nietzsche falava de agradecer a própria vida, ele falava sempre ao ler a vida dele colocada no papel por ele mesmo num outro momento. Ou seja, a postura de agradecimento para ele é uma postura de segundo olhar. Essa é um conceito que mora na segunda leitura, ele não mora numa primeira vez. É como se a gente falasse assim, sem retrospectiva, sem narrativa, não tem agradecimento. A gente agradece porque a gente narra. Porque, ou pelo menos, é possível agradecer somente se for possível narrar também. Se não tiver narrativa, não tem uma postura de agradecimento, que talvez teriam outros conceitos que entrariam aqui, né? Uma última ideia, talvez, para a gente começar a conversar também, é uma certa ideia de apropriação. A gente leu ali num trechinho do Nietzsche e ele fala assim: naquilo que eu escrevi sobre Wagner, no fim das contas era eu que estava falando. Só que se a gente parar para pensar um pouco, como assim? Como que pode você chegar... Aquele ensaio lá de, sei lá, 1880, ele chega lá 8 anos depois e fala que era ele. Com que direito, digamos assim, ele pode chegar e falar que era ele falando, e não Wagner? Né? Com que direito ele pode chegar, inclusive, e reclamar a autoria das próprias coisas que ele escreveu? Com que direito que ele pode unificar, digamos, e dizer que ele que estava escrevendo em 88 era o mesmo que estava escrevendo em 1880? E se a gente para pensar, na verdade a conclusão mais lógica é que não se trata de descobrir que era ele, e tinha sido ele o tempo inteiro que tinha escrito aquelas coisas, que eram aquelas coisas que ele achava que era Wagner. Mas sim, que o fato de ele achar que era ele é um efeito da apropriação que se cria quando ele narra a própria vida. Sei que ficou complicado do jeito que eu falei. É que a gente tem uma certa noção, muitas vezes quando a gente está trabalhando, que eu vou, por exemplo, olhar para a minha infância para tentar descobrir alguma coisa, tal como se ela sempre estivesse lá. E a ideia aqui é, no momento que eu lanço esse olhar, e faz parte da própria estrutura da narrativa, aquela coisa se torna eu, digamos assim. Se torna o eu narrador, o eu de hoje. Né? O meu eu da infância, de repente se unifica comigo, mas ele não sou eu a priori. Só que ao mesmo tempo é. Aqui a gente acaba num paradoxo que, ao mesmo tempo, não é como se qualquer leitura fosse possível de quem eu fui.
Percebe que aqui tem uma certa tensão? Por mais que quando eu leia uma coisa uma segunda vez, essa coisa muda, tem uma certa materialidade dos textos, o que eu chamo de dureza, o fato de que aquele papel só deu uma amarelada, talvez, mas ele ainda está lá, aquela tinta ainda está lá, que não permite uma leitura absolutamente mutante. Percebe que tem, por um lado, uma certa dureza daquilo que a gente lê, mas, por outro lado, a noção que esse texto sempre é outro. E que esse ato de leitura sempre gera uma certa transformação daquela coisa. Isso, nesses processos de escrita do Nietzsche, ainda fica mais claro. Por mais que esse processo de reescrita dele vá fazendo outros textos, o papel da escrita anterior está lá quando a gente rasura. Essa é uma outra diferença do tempo dele para o nosso, que ali no Word, a rasura é uma rasura radical. Porque o cursorzinho faz assim, não existe mais aquilo. Existe, está mais escondido, né, na verdade. Mas é como se não existisse mais. E o interessante da rasura é justamente a tensão que ela cria entre aquilo que foi rasurado, que ainda existe por debaixo da rasura, e o texto que vem sobrescrito. E não dá para a gente largar mão de nenhuma dessas partes. A segunda leitura não faz sentido se a gente não tiver a primeira para comparar, né? Esse nosso trabalho não faz sentido nenhum se a gente não tiver, digamos assim, uma referência passada. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que é a mesma coisa, teve mudança. Então, nessa tensão entre aquilo que eu não posso dizer que não é, que não está ali, que não está escrito, e a minha possibilidade de fazer alguma coisa com aquilo, eu acho que é esse limite, sabe, esse balizamento com o qual talvez a gente trabalhe. Eventualmente, a diferença, e talvez é a ideia que eu vou finalizar com, é a diferença entre papel e... papel. Não tem problema, foi vontade do papel, não sei. É a diferença entre o papel e o corpo, né, de quem o derruba, né? Essa diferença de materialidade que talvez não dê para a gente desconsiderar. A diferença de materialidade que existe da fala para a escrita. Por mais que essas ideias que eu tentei apresentar para vocês aqui caminhem na direção de tentar unificar as coisas, talvez se a gente quiser ter uma noção do que seria a especificidade do nosso trabalho se a gente escuta pessoas, ou do nosso hobby, sei lá, estaria muito mais, não numa noção de escrita diferente da noção de fala, do ponto de vista de uma coisa você escuta, outra coisa você lê. Talvez tenha mais semelhança entre ler e escutar do que a gente acha, mas sim na diferença de que mídia é essa, da onde que esse texto se assenta, por assim dizer. Ele se assenta aqui no silício, ele se assenta na celulose, ele se assenta nas nossas proteínas aqui, nas nossas fibras. Ele se assenta no ar, né, no qual se propaga uma fala. Eventualmente uma memória não dita, né, um sonho, talvez seja um outro tipo de texto enquanto está sendo sonhado, uma outra mídia. Qual que é a mídia do sonho, se a gente for parar para pensar? A mídia do livro é o papel, né? A mídia da fala é o ar. E a mídia do sonho qual é? Acho que tá bom, gente. São ideias fragmentárias. O Nietzsche ele é super fragmentário, então eu só segui aqui o meu mestre, né, que escreve um parágrafo depois do outro sem conectar. Então, essas são as ideias. A gente pode agora conversar. Obrigado. Você entende da escrita? Consegue identificar as palavras? Então, é que se vocês repararam bem, essa grafia que o Nietzsche escreve não é a grafia latina com a qual a gente escreve à mão. Ela se chama escrita antiga alemã. Então, se você não aprende... É que nem se fosse
uma escrita cirílica, por exemplo, né? Se você não aprende a ler especificamente isso, a gente não consegue entender. Tem isso e tem que a letra dele é feia. Então, tem dois dificuldades. Mas com um pouquinho de prática, o manuscrito, esse dá para ler. Agora, o caderno dele é impossível. Existem, na verdade, um grupo muito seleto de pessoas. Gente, é que na verdade eu não falei. Vocês estão achando que eu sou mais competente do que eu sou. Eu não falei que, na verdade, a gente não trabalha diretamente com exatamente esse tipo de folha, mas sim com essa daqui. Que é a Opa! Esse aqui é o facsímile mesmo. Mas sim com a transcrição do facsímile, não com o facsímile mesmo. Que se parece com isso aqui. Né? Então você vai lendo aqui e você compara ali. Mas está em alemão, tem essa dificuldade também. Isso não dá para contornar. Eis o homem. Eis o homem, né? Trapaceando. É que, na verdade, gente, existe um grupo muito pequeno, deve ter umas 6 pessoas no mundo que conseguem ler os cadernos do Nietzsche. Esse manuscrito não, esse é mais legível. Agora os cadernos, é que eu não tenho ele aqui, né? Literalmente, gente, 6 pessoas no mundo inteiro que sabem ler aquilo, que daí, gentilmente, mas na verdade por dinheiro, né, transcrevem os cadernos e a gente trabalha com as transcrições. E daí o original a gente só fica comparando, né, porque a transcrição também não tem todos os elementos. O que está arriscado, daí a gente tem que ver ali. Mas a gente trabalha com isso. Depois, quem quiser ver, sem derrubar, pode ver. Brincadeira, gente. Se ele era um homem recluso, né, você menciona essas características da personalidade dele, um homem que não interagia tanto, né, com pessoas. Você menciona os livros, talvez, como uma forma de conexão, entendimento do humano, da leitura, e ele traz, assim, de uma forma tão justa a respeito dos sentimentos, das leituras que se faz, inclusive, parado a uma leitura psicanalítica, né, avançando. Ao que se atribui, então, na personalidade dele essa possibilidade de se conectar tanto com os sentimentos humanos? Ele não era uma pessoa, assim, né, falando agora fanfic, né? Ele não era uma pessoa... Não, porque ele era recluso não significa que ele era, por exemplo, rabugento ou ranzinza. Isso é fake news? É engraçado que quando você lê relatos de terceiros sobre ele, falam que ele era uma pessoa até afável e gentil no trato, bem cortês, digamos assim. E o que é muito contrastante com a acidez dos livros dele. Etioma ainda é relativamente light, mas tem, sei lá, o Anticristo, né? Tem livros mais ácidos, mais porradaria. Crepúsculo dos Ídolos também é mais porradaria. Difícil saber ao que se atribui isso. Ele tinha uma sensibilidade enorme, assim... Eu fiquei cansado de fazer doutorado, obviamente. Uma hora você não consegue mais trabalhar, mas é mais por causa da instituição mesmo. Agora, ao mesmo tempo, depois de ter feito esse trabalho, de ter entrado tão a fundo, quase que tive às vezes eu tinha um certo delírio de proximidade, assim, porque eu tinha uma sensação de estar invadindo a privacidade dele, de estar lendo um caderno dele, que ele nem achava que a gente ia ler. Literalmente, é uma privacidade que não estava ali para ser colocada. E o que eu acho que pode... Eu não sei, Dani, que pode se encaminhar nesse sentido é o fato de que de tudo ele fazia uma narrativa, ele fazia uma história. Ele colocava no papel, ele escrevia demais. De 85 a 88, que são 3 anos, ele escreveu 3.000 páginas de caderno. É muita coisa. Então,
Ele escrevia muitas cartas, a relação dele com outros passava sempre muito pela essa dinâmica da escrita. Então eu suponho que isso também desde muito pequeno. Eu suponho que tem algo aí no fato de que... Deixa aqui, Vini. Não, mas aqui tem água. Vontade de derrubar, só pra... O fato dele colocar no papel e ele ter esse trabalho sempre da vida dele mesmo, eu acho que contribui um pouco para que ele tenha sido tão capaz de nuance, tão capaz de trabalhar com a linguagem, de trabalhar com as palavras. Agora, de personalidade, não sei se isso a gente algum dia vai ficar sabendo. Tem relatos do Nietzsche muito interessantes de quando ele era criança, que ele defendia outras crianças do bullying. Tinha uma criança que era, segundo estava escrito lá, a palavra que se usava era aleijada, né? Uma criança aleijada estava tentando esquiar no gelo, né? Esquiar não, patinar no gelo. E daí chegou um grupinho, né, daqueles grupinho bulinador de piás, e foi tirar sarro do menino aleijado que estava tentando patinar. E tem relatos de que o Nietzsche chegou lá e enfrentou os meninos, então tinha alguma coisa aí já de uma certa sensibilidade com o outro. Não sei, acho que vai por aí. Mano, você pode ler o índice dos capítulos? E pra gente ver a humildade desse senhor, sim. Vamos ver. Etiomo, quando alguém se torna o que se é. Tem o prólogo, né? E tem um preâmbulo muito lindo, que é da onde, inclusive, saiu o subtítulo aqui da fala, que eu acho que vale a pena ler. Entre o prólogo e o livro mesmo, tem um parágrafo sem numeração, sem nada, que a gente chama de preâmbulo, né? Que o Nietzsche insere aqui. E lembram que eu falei para vocês que o agradecimento surge em segundas olhares sobre as coisas e não em primeiros? Por que esse negocinho aqui é 100 páginas, esse pedaço? Porque na época o editor de Nietzsche estava em Naumburg, que é uma cidade na Alemanha, e Nietzsche estava em Turim. Ele mandava as partes do livro por carta. Ele manda esse pedacinho depois para ele inserir. E vejam como a gente vê aqui a questão do agradecimento. Neste dia perfeito em que tudo amadurece e não só a videira doura, caiu-me na vida um raio de sol. Olhei para trás, olhei para frente, jamais vi tantas e tão boas coisas de uma só vez. Não foi em vão que enterrei hoje o meu 44º ano. Era-me lícito sepultá-lo. O que nele era vida está salvo, é imortal. O primeiro livro da transvaloração de todos os valores, as canções de Zaratustra, o crepúsculo dos ídolos, meu ensaio de filosofar com o martelo. Tudo dádivas desse ano, aliás, de seu último trimestre. Como eu não deveria ser grato a minha vida inteira? E assim me conto a minha vida. E daí ele segue para escrever o livro, cujos capítulos são: Por que sou tão sábio? Por que sou tão inteligente? Por que escrevo tão bons livros? Tem esses 3 primeiros capítulos mais humildes aqui. Depois tem uma série de capítulos que tem o nome das obras dele, na qual ele vai comentando, né? O Nascimento da Tragédia, Extemporâneos, Humano e tal. E daí o último capítulo ele termina: Por que sou um destino? Que é onde ele fala a famosa frase: eu não sou um homem, eu sou dinamite. Não sei se já ouviram falar dessa frase. Tá aqui também. É isso aí. Então aí. Quando você fala, eu lembrei de 3 outras coisas. Quando você fala sobre escutar, é inevitável não lembrar do Fernando Pessoa. Né? Depois você fala sobre quando você refaz aquilo que você lembra exatamente como
refaz aquilo que você já fez a uma outra coisa. Tem muito forte no texto do Fernandes sobre um rapaz que aparece num mosteiro pintando um quadro de um demônio. Várias vezes esse quadro, até que na última versão ele pinta o próprio pai. Meio que faz um trabalho danado. Me lembrou o Kafka, porque o Kafka também rasurava muito. A gente tenta remontar os textos do Kafka. É outro texto. É o mesmo livro. Por que eu estou apontando isso? Porque é um gosto pessoal, mas o Nietzsche, nos momentos mais interessantes dele, ele está sempre mais perto da poética do que da filosofia. E você ressaltou justamente esses... Porque quando você fala... Nietzsche, quando lê um livro, ele não lê um livro. Ele está conversando com o sujeito. Isso é absolutamente o oposto que a gente aprende. Sim. Completo oposto. Então, eu queria te perguntar o que você acha que tem de filosófico. Isso que você disse. Essa foi a pergunta que me fizeram na defesa. Vamos. Tá me retraumatizando. Agradeça agora, porque a segunda... É a segunda. Eu tenho que Agradeça a pergunta. Agradeço. É que tem duas coisas que eu acho legal mencionar antes de chegar no assunto da filosofia. A primeira é a da poética. Uma das coisas que acontece em segundas redações, uma delas é o agradecimento, não é a única. Eu também percebi que era nas segundas e terceiras e até oitavas vezes que o Nietzsche escrevia, o texto dele ficava cada vez mais poético. Poético no sentido de figurado. Ele substituía, sei lá, o som da língua alemã, ele substituía com o odor terroso da língua alemã. Ele fazia, ao invés de explicar, ele colocava lançar a lamparina, sabe? O texto dele caminha sempre, parece que para longe da filosofia, quanto mais ele caminha. É bem interessante isso. E o outro ponto de repetir, né, de que o quão besta é quando a gente, ou seria, se a gente, por exemplo, uma pessoa vai conversar com a gente e a pessoa fala assim, sei lá, se uma pessoa fosse contar uma memória para nós, que ela, entre aspas, já contou, e a gente falasse assim, ah, sim, eu lembro. E daí a pessoa pula aquilo e continua com outra coisa. Segundo o que a gente está... A psicanálise nietzschiana, né, essa escola, né, seria absolutamente contra isso, até do ponto de vista técnico, né. Uhum. A mesma história pode e talvez deveria ser contada 1000 vezes. E é por isso que a psicanálise com crianças ela é tão escola, porque a gente não tem nem o que dizer do que a criança vai fazer. Foda-se o que eu quero. Eu não posso falar assim, a gente já brincou disso. Até posso, né? Mas também ia ser ainda mais besta. Uhum. Agora, o que tem de filosófico nisso? O ponto onde eu acho que ficou mais filosófico, entre aspas, porque ficou muito literária essa tese, se a gente for ver. Ela, na verdade, 70% é uma tese meio que de ciência literária, a gente podia dizer. Mas no final eu bato num certo ponto da ética. E o fato de eu estar lendo Nietzsche, talvez até em semelhança do modo como ele lia outras pessoas. E perceba, a gente está falando aqui de Nietzsche. Quem que é Nietzsche? Tá onde esse cara? É um livrinho rosa que está aqui. É uma folha do osso que existia, do corpo que uma vez se chamou Nietzsche, já nem tem mais nada. Deve estar carcomido já faz décadas. Né? Ele tem uma outra existência para nós. Uma existência que na tese eu chamei de sobrevida.
Por que que não é uma vida? Por que que ele não vive mais? Ele sobrevive, entre aspas. Porque na minha suposição de um sujeito, quando eu leio, é como se eu emprestasse um pouco da minha vida, ou o leitor emprestasse um pouco da vida dele para o texto. E por isso o texto me aparece como uma pessoa. Porque esse sopro de vida quem dá é o vivente. E o vivente é aquele que lê, não aquele que escreve. Quem escreveu já morreu. E nem que esteja vivo ainda também já morreu. Né? Porque já passou, digamos assim. Né? Talvez o certo seria falar, quem escreve já passou. E quem lê está vivo e está doando vida ali. E o meu ponto, só que eu não sei se é um ponto forte, é um ponto que eu fiz que só é possível a gente ter determinados efeitos éticos, efeitos no corpo de uma leitura, se a gente lê uma autobiografia tal como se fosse de uma pessoa que viveu mesmo, tal como se fosse de uma vida. Porque uma das coisas que existe na interpretação de Nietzsche é que nessa época ele já estava ficando doido e naquela preconceito com a loucura que a gente já conhece, né, da manicomialidade. Porque ele já estava ficando doido, isso aqui é tudo ficção, é tudo inventado, isso aqui não é uma vida, isso aqui é tudo história. Primeiro que a gente não tem essa distinção entre vida e narrativa, ela é absolutamente difícil da gente defender em qualquer circunstância. E segundo, nem que não seja factível, eu tenho que ler como se fosse uma pessoa. Porque daí eu vou receber como se eu fosse uma pessoa. E daí vai ter efeito que eu chamei de efeito ético, efeito sobre a ação, efeito sobre mim. Então esse foi meio que o ponto mais filosófico que saiu dessa história toda. E eu acho que o Nietzsche só é tão popular, e o Nietzsche só conseguiu trazer determinados pontos para a filosofia, porque ele se pôs a escrever de um jeito mais humano, sei lá. Porque ele se pôs a escrever com o seu nome, a partir do seu nome, em nome próprio, escrevendo sobre café e chá, sabe? Eu acho que tem certos pontos em filosofia que você só faz assim. Seria meu argumento, né? Muita gente, né, critica e na defesa não tem kantianos envolvidos, a gente só se fode, né? Mas esse é o ponto, não? Um deles, né? Que daria para fazer. Fiquei pensando como que se pensa uma temporalidade, assim, nesse sentido. Mas como que você viu essa construção, assim, né, do texto nietzschiano e de que efeito que isso teve nas tuas leituras? Além disso. A pergunta da temporalidade ela é bem complexa. Porque eu acabei falando de movimento do texto que você percebe ao ver versão 1, versão 2 e a rasura, né? A gente esquece, só que a versão 1 e a versão 2 coexistem ali naquela página. Né? E se elas estão coexistindo ali ao mesmo tempo, como é que a gente pode falar de tempo, né, de temporalidade? É uma ótima pergunta essa. Eu fiquei pensando que é meio difícil falar de tempo mesmo, assim, nesse sentido, quase como se não explodisse a ideia, assim. Um tempo... É que tem várias noções de temporalidade possíveis, mas a gente pode dizer que a temporalidade também é um fruto da leitura, a gente pode dizer. Porque eu leio versão 1 e versão 2 como sequenciais. A noção de que uma coisa vem depois da outra não é como se fosse uma propriedade óbvia do texto. Eu lendo tenho que dizer que uma coisa vem antes e vem depois. E pensando mais uma vez nesse exemplo que sempre me ocorre, né, de uma série de brincadeiras, por exemplo, que uma brincadeira seja releitura da anterior também não é evidente, só porque foi de fato uma semana depois. Né? Eu poderia ler ao contrário, eu poderia dizer que a brincadeira, se ela está regredindo para algum lugar, sabe, a movimentação do texto, a doação de temporalidade, eventualmente é um efeito de quem está lendo.
E, gente, na verdade, quando a gente lê um texto, o texto ele é uma entidade que a gente chama uma entidade síncrona. Um livro é uma entidade síncrona. A leitura não é sincrônica, a leitura é diacrônica. Então, eu acho que das inúmeras nuances que essa questão da temporalidade poderia ter é que se a vida talvez está do nosso lado de quem está lendo, talvez o tempo também esteja. E o fato de o Nietzsche se lançar como destino não é porque ele achava que ele iria estar presente aqui ainda tendo efeito, é porque ele meio que contava que a gente ia carregar ele para frente. Então, eu acho que, na verdade, vida e tempo, né? A gente falou que a gente doa vida pro texto, mas não está muito longe de doar tempo também para ele, se for ver. A gente carrega o texto para frente, a gente leva ele, né? Eu acho que teria aí talvez um jeito de entrar nessa questão. Tem outras coisas que eu coloco ali na tese, mas daí não valeria a pena abordar aqui, que é a questão de... Porque o Nietzsche, ele escreve uma autobiografia pensando no futuro. Olha que coisa doida. Ele quer um efeito, ele fala de tarefa, a humanidade tem uma tarefa de transvalorar os valores, né? Porque a moral cristã tá uma bosta, ele diagnostica lá no tempo dele. E ele curiosamente, para um projeto no futuro, ele começa a falar do passado. A gente aqui, pra gente ficar melhor amanhã, a gente começa a falar de ontem. Então tem uma temporalidade super complexa aí, né, pra gente pensar. Por que um discurso no passado tem efeitos no futuro? Né? Por que eu não fico falando assim, amanhã eu quero ser assim? Talvez seja um pouco outras abordagens do trabalho com pessoas, pense mais no futuro, né? Mas a gente, na psicanálise, a gente também aposta que um discurso no passado, eu digo, não é um discurso do passado, porque o passado nem existe mais, né? Mas um discurso no passado, eu era, eu fui, no pretérito do verbo, ele tem efeitos, né, prognósticos, digamos assim. Então talvez seja uma outra questão da temporalidade, dentre outros. Mas é uma pergunta bem legal. O modo como você foi construindo me fez relacionar assim, o momento que publica o livro, né? Que o livro acaba. Uhum. Daí você tem que... Agora vai ser publicado. Com o fim de um tratamento. Fez uma... Nesse sentido. Nossa, eu nunca tinha pensado. Não. Eu não tenho gostado muito das coisas que eu tenho lido e pensado sobre essa noção de fim de análise, fim de tratamento. Da mesma forma, talvez, seguindo na tua metáfora, né? Aquela história que você não termina, você abandona o livro, sabe? Na tese é a coisa mais verdadeira, porque na verdade você termina por falta de energia, por falta de saúde, não porque você termina mesmo, né? Uma hora você corta ali, tá bom? Então, pensar no fim de análise ou numa publicação como algo tão assim, nossa, terminei, sei, não consigo engolir. Eu desconfio muito. Acho que seria meio que uma coisa meio morta, uma coisa... Por que você não lê uma segunda vez, né, a tua análise? Faz uma segunda, talvez a segunda análise seja melhor, né, do que a primeira. E essa coisa assim, às vezes a gente vê em certos relatos, eu descobri no guarda-roupa da minha avó que tinha ali um significante, que tal. A leitura não acaba. Se você contasse aquilo mais 10 vezes, teria outros significantes ali. Então, tem uma parte que eu acabei não falando, que tem um monte de coisa que eu acabei não falando aqui por uma questão de tempo. Talvez tudo pode ser relido uma segunda vez. Talvez nem tudo precise ser, daí seria uma outra discussão. Nem tudo a gente precisa rever, reler. Tem coisas que a gente precisa e tem coisas que a gente não precisa e talvez os critérios sejam outros. Ali eu tinha feito por exemplo, o modo como a gente tem lido questões de gênero, questões de raça, como a gente tem interpretado essas coisas, precisa ser relido, né?
Mas também essas releituras podem ser relidas depois. E podem ser relidas, inclusive, para voltar. Só que a gente pode decidir não ler de novo. Mas daí passa por um outro lugar. Mas não por uma certa noção de publiquei, terminei, né? Esgotei. Morri. Aí sim. Né? Igual o Nietzsche. Tive um colapso. Mas agora terminei mesmo. Não. Depois que você vê como é que o Nietzsche escrevia, uma pessoa tão gênia, você também tem uma certa noção de... É um negócio meio sujão. É um negócio assim, papelada pra lá e pra cá. Isso que vocês viram é o mais bonito. Isso aqui é o mais bonito que existe do processo, porque é um manuscrito de impressão. O editor precisava entender isso aqui e montar lá os tipos e pá. Mas agora, os meandros disso daqui é horrível. Igual ele falava, escrevo como um porco. Né? Coitado dos porcos, né? Hoje na educação a gente fala muito da importância de criança desde o nascimento faz essa leitura de mundo, ela já traz uma história a ser ouvida, mas a gente percebe ainda uma grande resistência do adulto ao ouvir a criança, né? Houve um investimento de se manter a criança como uma tábula rasa, um sujeito sem história. Você acha que existe essa resistência? Talvez falta de vontade de investir tempo nessa leitura? Do adulto, né? De ouvir a criança. Por que a gente não consegue ouvir? Me veio à cabeça assim, uma situação pedagógica em que a criança ela pega a tinta guache, ela vai desenhar uma casa, uma árvore, daí de repente ela vai desenhar o vento e ela vai desenhar a noite, e aquela pintura vai ficar toda rasurada. O adulto tende a ver isso como um erro, como um rabisco, resiste a entender aquela história. Né? Não sei se tem algum... O adulto resiste a fazer essa leitura. Uhum. Sim. É muito perigoso reler as coisas. É muito perigoso se ouvir. A gente experimenta isso sempre. Tem um risco inerente a toda pessoa que chega e passa a falar de si mesmo. Ela está sempre no risco de dar uma tropeçada em algum negócio e desestabilizar o texto como ele estava antes. Não sei responder essa pergunta, não sei nem se cabe a gente responder assim do jeito final, mas a criança oferece um certo perigo para nós. Ela meio que destrói o que a gente quer fazer. Destrói nossas coisas. Vocês acham que eu deixaria uma criança mexendo nisso daqui? E ela deve destruir muitas coisas, né? E talvez a gente tenha que ter esse despreparo até que o Nietzsche fala para chegar e ouvir. Né? Se a gente tiver muito apego ao nosso preparo, a gente não consegue ouvir mesmo uma criança. Se a gente tiver muito apego às nossas roupas, se a gente tiver muito apego aos nossos materiais. E escutar crianças envolve se deixar destruir um pouquinho. E como é bom isso. Né? Ao mesmo tempo a gente também constrói muitas coisas. Né? A criança também constrói muito, ela não só destrói, só que ela tem um potencial maior de fazer movimentar mesmo nesse ritmo de escrita e rasura, do que a gente talvez queira fazer como adulto. Né? Igual você falou, né? Entre o desenho e a rasura na criança é um ritmo muito maior. Então é um potencial de vida maior. Não é à toa que a gente vai morrer antes do que elas, né? Eu acho que tem mesmo. Nós como adultos, a nossa condição é um pouco medrosa com relação às crianças, eu diria. Mas é claro, aí não digo dos profissionais de educação também em geral, porque muitos nem ganham dinheiro direito, né? Tem outras questões materiais que aí
vão para além dessa questão mais estrutural da infância. Tem outras questões aí que eu acho que também contribuiriam para uma dificuldade do trabalho em si. Então, acho que não falo deles em específico. Falo talvez de uma condição um pouquinho mais abstrata. A memória como uma ilha de edição, a ilha de edição é um espaço de edição. É que poderia ser tipo um campo de edição, mas é uma ilha, né? Fiquei com essa questão da ilha. É que a ilha de edição é um termo do audiovisual mesmo. É um termo É técnico. termo técnico. Desculpa, eu não sabia. Mas tudo bem, Você rasurou aí. Rasurei. Você rasurou o termo técnico. Opa. Onde o seu olhar se encontrou com o Nietzsche? Nossa. Meio que quem é o Nietzsche a gente acaba sabendo meio por osmose, assim, em algum momento, né? Eu tive um professor na faculdade de psicologia, o Jorge, né, conhecido, né, e ele é um nietzschiano, né, e eu gostei muito na matéria de filosofia que eu fiz durante a graduação em psico. Daí o Jorge me convidou para fazer um PIBIC, né, uma pesquisa, e desde então fui e não parei. Será? Eu não sei. Mas eu fico me perguntando se eu não fui ouvir ele, assim, de um jeito meio... Ninguém chamou... É que eu não sei nem se sou psicanalista, mas é como se ninguém tivesse chamado um psicanalista, daí ele chegou e foi escutar o Nietzsche. Mas não do jeito como tradicionalmente se fez a leitura psicanalítica dele, que é tentar achar o Édipo, tentar achar as paradas dele com a mãe... Esse negócio aí da psicanálise mais troglodita não era muito minha intenção. Mas já que ele está escrevendo autobiografia, já que eu vou pegar a coisa da vida privada, que às vezes, gente, sério, às vezes me dá até um certo mal-estar, uma certa noção de invasão de privacidade, ler os cadernos, assim. Já que a gente vai fazer isso, vamos chegar bem pertinho, né? Nietzsche e eu, calor humano quase, né? Eu vou tentar defender o ponto de vista de que foi um vivente que escreveu. Eu acho que essa é a resposta que eu consigo dar agora. Foi um vivente que escreveu. Por isso que a minha tese se chamou Et Homo como autobiografia. Daí eu coloquei auto, tracinho, bio, tracinho, grafia, né? Que daí tem uma discussão com Derrida e tal, né? Tem um termo chamado otobiografia, que é muito interessante, que oto vem de ouvido, né? Tipo otorrino. Biografia, que o autobiografia, esse auto que é a circularidade do discurso, ele é um se ouvir, por isso otobiografia. Só que isso é Derrida, não é Nietzsche, né? Bem lindo também. Então, de ver como um vivente defender, sim, a escrita de uma vida, mas também não achando que é uma coisa assim, nessas noções de autobiografia mais corriqueiras, assim como, eu vou realmente saber quem foi a pessoa Nietzsche, quem foi o que a gente chama de autobiografia psicologizante, né? E esse jeito também não. Eu quis encontrar um jeito de, ao mesmo tempo, não achar que era só ficção, como muitas pessoas dizem, né, que é um texto que não tem nenhum vínculo com nenhuma espécie de vida, mas também não como eu vou realmente saber quem foi a pessoa. É um conceito de autobiografia que, de alguma forma, não tente resolver de um jeito meio bruto e meio burro essa noção do que é autobiografia, tanto para lá quanto para cá. Foi esse o jeito que eu tentei ler. Acho que é uma resposta mais elaborada. E com falas como a tua, que são falas que fazem fissura nesse jeito de construir saber, de dizer algo sobre alguma coisa. E é lindo, assim, te ouvir. Eu acho que quem, né, tá aqui, talvez de algum modo possa se sentir contemplado com isso que eu estou te falando, assim. Eu espero que, de algum modo, que é assumir esse lugar de despreparo, essa ausência de molde, porque eu acho que, enfim, a tua tese
talvez esses embates com kantianos, como você falou, é como eu sustento um autor que defende sua implosão, que defende a implosão do método acadêmico, do método ocidental. E pensando no quanto de proximidade isso não vai ter com as filosofias vagabundas, né? Quando a gente pensa na filosofia popular brasileira, que tem lá do Simas, né? Esses trabalhos assim, que são essa filosofia da rua, da encruzilhada, pedagogia da encruzilhada, milhares de outras referências que a gente vê que elas vão sendo urgentes no discurso universitário no Brasil. Outras referências que a gente vai pensando também na psicanálise, os psicanalistas na rua, os psicanalistas que não estão querendo encontrar mais o Édipo, mas estão entendendo que não estão querendo salvar o Freud, entender a psicanálise, localizar a descoberta do inconsciente, o processo de análise como um lugar onde você descobre algo. O processo de análise é um ato criativo, é um lugar de criação, não tem nada de descoberto, não tem nada de passado. Não tem. O passado que a gente usa é um passado do molde teórico, que a gente consegue mais ou menos dialogar e transmitir isso, né? E aí, das milhares de coisas que eu fiquei registrando e querendo dialogar em algum momento, ainda bem que a gente mora nesta casa, né, e vai se encontrar durante a semana, é esse lugar na repetição, que eu não estou pensando no último produto da repetição, mas na passagem de um lugar para o outro. Não é conteúdo latente, não é conteúdo manifesto, é passagem, né? Não é enunciado e enunciação, é passagem. E parece que a gente tem uma tendência, que é o jeito como a gente aprendeu a estudar, que é se preparar demais. O caminho que você conta que o Nietzsche faz, que é do texto formalizado, como ele descreve a língua alemã e chega e vai poetizando. Quando você é professor, nós professores sabemos que o nosso trabalho na universidade é fazer o aluno fazer o contrário. É ele parar de dizer hoje em dia para falar atualmente, né? Que bosta. É uma bosta. É uma bosta. O nosso trabalho de professor, com as metodologias ativas, que tanto nos demandam, é fazer o estudante compreender as normas da ABNT sem se traumatizar. E aí é muito legal que, talvez Nietzsche, talvez a psicanálise, talvez as filosofias vagabundas, elas surjam e desaparecem. Nietzsche aparecer na Alemanha é muito, muito evidente, porque o pós-estruturalismo na França, Judith Butler nos Estados Unidos, eles são autores que não têm nada a ver com os lugares, com o cotidiano, com a carne das pessoas que estão ao redor deles. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por isso que os europeus acham muito curioso que a gente os estuda assim, de um jeito com uma precisão, uma maestria que eles não conseguem. Porque a gente é brasileiro, assim, a gente tem outros modos de entendimento, a gente carnavaliza as coisas, né? E esse caminho poético, para o poético, a gente a gente trabalha, a gente é formado para fazer fazer a criança desenhar, né? Desenhar a casa dentro do tempo específico, assim. Então, é simplesmente um presente te ouvir, é simplesmente um presente te encontrar aqui, a gente, né, jogar vôlei com você, ver você montando os móveis certo e errado, né? Acho que a gente não deve, inclusive, arrumar as cadeiras que ficaram tortas. Ah, não, aí já é demais.